Vem comigo, torcida vascaína, tá no aí, o gigante da virada, né? Vamos aí com esse pré-jogo do Vascão hoje. Meu nome é Renan Bidu. Vamos que vamos, galera. Voltando aí, fazendo vídeo pro nossos inscritos aí do Vascão da Gama aí, do canal Gigante da Virada. Então, galera, vamos falar aí desse jogo de hoje, né? O Vasco aí enfrenta o Sport Clube Bahia, né? No Campeonato Brasileiro. O Vasco precisando de vitória, né? Vamos falar aí de escalação, de preparação. O Vasco aí que teve essa preparação essa semana, teve o jogo contra o Palmeiras aí, um jogo que precisava ganhar para poder dar uma desafogada, que levaria o Vasco aí a 38 pontos. O Vasco hoje se encontra com 36, né, em 14º colocado, que teve esse empate contra o Palmeiras. Então o Vasco dava um jogo que dava para ganhar, mas nós não ganhamos, nós não efetivamos ali a vitória. Mas o empate foi favorável, foi bom, porque a tabela lá, o Bahia venceu o Corinthians aqui em Salvador. O Bahia também cola ali, fica 3 times ali com 35 pontos, Bahia 35, Fortaleza Sport com 35 e o Vasco ali com 36 pontos, um pontozinho ali à frente do Bahia. E este jogo de hoje é de suma importância para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vou falar desse jogo, vamos falar aí desse pré-jogo, vamos falar de prováveis mudanças no time, né? Provável escalação. Mas ainda falando do jogo do Palmeiras, o Vasco teve um gol ali do Palmeiras, do Bruno Lopes, o garoto que fez até aí o gol da vitória do Palmeiras na Libertadores, que deu título ao Palmeiras no finalzinho ali contra o Santos, né? E o Palmeiras foi de time em reserva, praticamente todo reserva. Entrou ali Felipe Melo, que está voltando de contusão, mas titular, mas voltou ali, mas aí não estava em boa condição. Mas o Palmeiras ali jogando com o time reserva. Dá para o Vasco ganhar, mas foi um jogo bom, foi um jogo meio difícil assim, muito pegado e tal, mas foi bom para o Vasco. Martim Benítez, como sempre, com sua categoria, fez aquele golaço ali de falta, que nos deu ali o empate, que a gente começou perdendo, né? O Vasco teve chance de fazer gol ali, de sair com a vitória, mas faltou aquele toque de bola final ali pro Vasco sair com a vitória. No finalzinho o Peck pega aquela bola ali, aquela sobra ali, ele vai lavando a bola, dá um pouco uma atrapalhada com a bola, mas sobrou, ele bateu, o Jailson fez uma bela defesa, que poderia ali sair um gol de Gabriel Peck e a gente sair com aquela vitória, né? Mas felizmente não deu. Mas vamos que vamos pro jogo de hoje. A situação é hoje, o Vasco precisa vencer, São Januário, 4 da tarde, Vasco e o Sport Clube Bahia, jogo aí pelo Premier e pela Rede Globo aí para todo o Brasil. Então vamos falar aí, o Luxemburgo aí, né, semana falou aí de mudanças e também aí deu uma puxada aí de orelha em Thales Magno, que precisa voltar a jogar seu futebol. O Thales Magno precisa mostrar seu futebol que vinha mostrando logo no início, quando ele chegou para o Vasco da Gama. Então o Thales Magno precisa se soltar mais. Mas já tem um aí no cangote dele, que é o Gabriel Peck, que está pedindo passagem, o garoto pedindo passagem. Hoje talvez o Luxemburgo venha aí com o mesmo time, mas qualquer coisa pode mudar e ele vinha aí, que ele está treinando com o Gabriel Peck, Bruno Gomes aí da base, dando o que falar, jogando bem, dando passe, fazendo triangulação para gol. Tem Caio Lopes, então a base do Vasco está surtindo muito efeito, está trazendo muita energia para esse time de cima aí, profissional. E o Luxa vai começar, ele vê que não estão dando resultado ali quem está jogando, ele vai começar a botar ali os caras que tá querendo jogar e mostrar seu futebol. Então o Thales Magno abre o olho, porque a qualquer momento pode ser substituído do time. Então, galera, o Luxemburgo treinou, teve uma quarta-feira de folga, aí o jogo foi na terça-feira contra o Palmeiras. Teve uma quarta-feira de folga, teve um churrasquinho aí para descontração, um pagodezinho aí em Atibaia, que o time ficou em Atibaia se recuperando ali, recarregando as energias para poder os treinamentos de quinta-feira. O Vasco treinou quinta-feira forte, treinou sexta-feira e treinou sábado. Sábado à tarde veio para o Rio de Janeiro, veio para sua casa, que é o jogo do Vasco Bahia no Rio de Janeiro, né? Então o Vasco na zaga, provavelmente é o mesmo time, né? Eu vou falar da escalação aí. O Vasco pode entrar aí com vem Fernando Miguel, lógico que é o nosso goleiro principal, Henrique na esquerda, que está jogando bem, o Luxemburgo gosta dele ali, fecha bem aquele lado esquerdo ali. Tem Thales Magno que protege muito ele lá na frente, né? Eu vou falar um pouco de Thales Magno e também a gente não pode ser só crítica, tem que falar também da função tática que ele exerce no time, né? Aí o Vasco ali, Fernando Miguel, o Henrique, Castan deve estar voltando no time, porque o Erle aí sofreu aí
na panturrilha, sentiu dores ali, não vai vir para o jogo. Então entra aí o Castan com o Ricardo Graça ou o Marcelo Alves. Eu acharia que deveria ser Ricardo Graça e Marcelo Alves, mas quem manda é o professor, então vamos ver quem entra aí, ou Castan e Ricardo Graça, ou Castan e Marcelo Alves. Eu acho que o Brancão tá jogando bem lá, Marcelo Alves tá jogando bem. Na lateral direita, Léo Matos, né? E ali no meio, os dois cães de guarda ali, Bruno Gomes, Léo Gil. Aí na frente, Benítez, nosso fera aí que voltou aí dando alento. Thales Magno ali como ponta na esquerda, ali junto de Cano. E Iago Pikachu da ponta direita, como sempre. Tá jogando bem, voltou a jogar bem Iago Pikachu, tá mais motivado. E nosso finalizador ali, Germancano, que eu acho que hoje ele faz 2 gols aí. E a gente broca o Bahia hoje aí, o Vasco vai ganhar hoje esse jogo. Eu botei aí o placar, minha palpite, 3-1 Vasco. O Vasco ganha esse jogo de hoje. O Vasco precisa ganhar, tem que ganhar o jogo dentro de casa, tem que ganhar. Não tem negócio de respeitar a Bahia e coisa. O Bahia manda na casa dele, a gente tem que jogar dentro de nossa casa. Lógico, tem que respeitar o Bahia, mas o mando de campo é do Vasco. E o Vasco precisa dos 3 pontos, o Vasco tem que ganhar essa partida. Que é de suma importância, como eu falei no início do vídeo, de suma importância para continuar respirando, para continuar na Série A. Porque é começar a pegar jogos agora nervosos aí, é clássico contra o Flamengo, é contra a Inter Internacional. E só bater o jogo com um time pequeno lá na frente, lá que é já finalizando, que é o Goiás. Mas o Vasco precisa ganhar esse jogo aí. Então, galera, são essas aí, essa provável escalação do Vasco. Repetindo, Fernando Miguel, Henrique, Léo Matos, Bruno Gomes, Léo Gil, Benítez, Pikachu, Thales Magno e Germancano, né? E o Vasco aí podendo ter mudanças nesse time. Mas Luxemburgo provavelmente vai manter a mesma espinha dorsal do time aí, mesmo time que jogou contra o Palmeiras, que jogou o jogo contra que nós vencemos aí do Botafogo. Então esse é o provável time do Vasco para esse jogo de hoje. Um jogão muito importante às 16 horas em São Januário. Nosso mando de campo, nosso caldeirão tá sem torcida, mas a gente tem que fazer ferver esse calorzão do Rio de Janeiro aí e a gente ganha esse jogo aí, Vasco e Bahia. Vou aqui fazer aí uma homenagem ao Palmeiras, né? O Alviverde de São Paulo, que é parceiro do Vasco aí, da torcida do Vasco. Palmeiras, que a Mancha Verde tem essa parceria com a torcida do Vasco, a Força Jovem. E a Palmeiras e Vasco tem uma amizade antiga, né? O que Gigante da Virada aí, eu, Renan Bidu, parabenizo o Palmeiras aí pela essa conquista, uma conquista maravilhosa para o nosso país, para nosso futebol, porque a gente desbancou os argentinos e o Palmeiras teve uma final brasileira, Palmeiras e Santos na Libertadores, da edição de 2020, e final ontem aí o Palmeiras conquista mais um título e está indo essa semana que vem aí para disputar o Mundial de Clubes, né? Então, boa sorte ao Palmeiras em suas conquistas e aí o Gigante da Virada parabeniza o Palmeiras pela essa conquista aí maravilhosa, que é bom para o futebol brasileiro e justamente que o Palmeiras está precisando, que fez investimentos aí pesados nos longo dos anos aí, se reestruturou e precisa conquistar seus títulos, dar títulos à torcida, porque fez tanta estrutura e agora os frutos começam a ser colhidos, né? E o Vasco precisa de se estruturar. A gente está meio entristecido pela essa diretoria, pela essa política aí que acaba com o Vasco, mas um dia as coisas vão mudar. Agora precisa nós torcedores darmos essa resposta, precisa nós torcedores fazer isso acontecer, né? Então, mas as coisas vão mudar. A gente tem que ter fé que as coisas vão mudar e o Vasco vai voltar a conquistar título que está precisando, título intercontinental, título brasileiro, título de Copa do Brasil. O Vasco precisa conquistar títulos nacionais, títulos internacionais e a gente tem que fazer essa mudança. Agora eu vou falar aí da base do Vasco. A gente critica muito o jogador da base, tem muitos jogadores, torcedor criticando Thales Magno, criticando Vinícius, criticando Andrei, né? E dizendo que não é tudo perna de pau, a gente pensava que ia ser uma coisa e é outra, mas não é por aí. Eu sempre falei e falo, a gente critica, às vezes quer mudança no time, mas o jogador de base, ele cresce quando tem um time, uma espinha dorsal, tem um time cascudo, aí você bota ali uns 3 jogadores em um time experiente, o time cresce, o jogador vai junto.
o time é campeão, o jogador vai junto, né? O Palmeiras tem muito jogador da base, mas tem o Palmeiras tem uma espinha dorsal, né? Como eu sempre faço referência àquele time de 97 do Vasco, time de 2000, tinha um menino da base ali, tinha Felipe, Pedrinho, 97, Lopes botou ali, mas tinha uma formação, o time tinha uma formação. Aí eu vejo criticando Thales Magno, Bruno Gomes às vezes, Bruno Gomes tá jogando bem, criticando aí o Vinícius, né, o Andrei, né? Vejo muitas críticas, eu critico também. Eu acho que o Thales Magno, em algum momento, tem que pegar um banco, mas não botar ele para o sub-20 de novo. Botar ele um pouco no banco, já faz uma experiência com o Gabriel Peck, certo? Mas não execrar do time, não colocar ele para fora do time. Por quê? Só porque eu tô falando isso? Nosso Luan, que nós criticávamos, nós achávamos pesadão, zagueiro pesadão, né? Eu achava muito bundudo, pesado. O jogador chega no Vasco, parece que come mais do que os outros jogadores de outros times. Fica tudo forte, gordo e bundudo, pesado. Na hora de correr, os caras não têm velocidade. O Luan tava assim. Eu criticava, mas o cara tava jovem, novo. O cara precisava pegar maturidade, evoluir. Olha o Luan aí, campeão da Libertadores. Campeão paulista com o Luxemburgo no Palmeiras. Campeão da Libertadores. Olha o Luan indo buscar um título mundial. Viajando essa semana para buscar um título mundial. A gente criticava no Vasco, né? E olha a cria da base do Vasco dando um título a outro. É o que eu falo de jogador do clube. Não pode ser vendido logo. Tem que pegar uma casca, pegar maturidade. E para ser campeão ele tem de estar em um time para crescer com o time. Luan hoje é o principal zagueiro do Palmeiras. É o principal zagueiro do Palmeiras. Ele e Gomes é a dupla de zaga principal do Palmeiras. Ali ninguém tira aquela dupla de zaga, só quando eu vim outro ali. Luan hoje é o jogador principal, a zaga principal. Então olha aí, Luan dando frutos a outro time. Que a gente às vezes tem que ter paciência com a nossa base. A gente não pode achar que os caras vão resolver tudo. O jogador da base vai resolver tudo. Tem de ter o time no mínimo uns 8, 6, 7 jogadores experientes para depois você botar ali uns 3 jogadores da base para ser a cereja do bolo, para ser um complemento. Ele não pode ser os principais, os jogadores que vai transformar o time principal. Ele tem que ser o complemento, certo? Olha o Luan aí no Palmeiras, tá dando aí, dando título ao Palmeiras, que não deu no Vasco. Ele não deu esse título ao Vasco, não deu, tá dando ao Palmeiras agora aí. E aí, o que é que a gente vai falar agora? A gente tem que ter paciência. Agora a gente tem que ter uma gestão, cobrar, a gente tem que lutar, tirar essa podridão do Vasco aí. Às vezes eu sempre falo, às vezes no final do vídeo a gente se revolta um pouco, que nós torcedores não conseguem mudar o Vasco. A gente não consegue. O torcedor do Vasco não consegue mudar o Vasco. Quem manda é os caras da caneta, do poder, que manda. A gente não consegue, a gente é sócio e não consegue. Mas a gente fica indignado porque a gente não vê as coisas mudando. Todos os times mudam, os adversários mudam, muda de gestão, começa a crescer, começa a fazer uma nova gestão, uma gestão empreendedora, uma gestão rica, uma gestão que muda tudo no clube, a estrutura do clube. E a gente no Vasco a gente não consegue mudar isso. Mas o Palmeiras aí agora está dando frutos. Luan, jogadores aí de outros clubes dando fruto ao Palmeiras, porque entrou no time, ele entrou num time formado e ali foi crescendo, agora tá dando fruto. Amadureceu, cresceu muito, amadureceu muito. Então a gente tem que ter essa consciência de não esculhambar, não criticar, só crítica e querer que jogadores da base dê logo o retorno se eles têm um time para jogar. Se eles têm um bom técnico para botar ele para jogar. Tem que ter um bom técnico, um bom time para ali você inserir esses jogadores para dar resultado, é isso. E agora eles têm que permanecer no clube ali, ter mais tempo no clube, sair com 22 anos, 23 anos, não sair com 17, ser vendido com 15, 17, 16 anos e sair logo com 18, sem ter ganho nada no clube. É isso que a gente tem que fazer, mudar essa política do Vasco, que acaba com o Vasco, que vende jogador barato por 5 milhões, por 5 milhões parcelado em 10 vezes, aí Gabriel... Vital aí, Matheus Vital vendido pro Corinthians, dividido em 20 vezes, de 5 milhões dividido em 20 vezes. Não existe isso. Dá um jogador de graça pro Corinthians e ainda parcelar não sei quantas milhões de vezes aí. Então é isso que tem de acabar no Vasco. É isso que a gente tem, nós torcedores, cobrar isso aí da diretoria.
Então, galera, é isso, esse pré-jogo, mas aí a gente tem também, às vezes, desvia um pouco aí o vídeo para falar de outras coisas, mas a gente hoje vamos torcer pro Vascão. Vasco, hoje eu botei no placar Vasco 3-1 contra o Bahia. A gente vai vencer esse jogo, que é muito importante pro Vascão da Gama, entendeu? Deixe os comentários aí no vídeo, voltarei mais tarde a fazer esse pós-jogo, com fé em Deus, com a vitória do Vasco. Deixe os comentários, deixe seu like aí, se inscreva no canal, deixe seu like pro nosso Gigante da Virada e ajude nosso canal aí, valeu? Porque aqui é Vasco, enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!